Bom, boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos à nossa aula de IDPP, Instituições de Direito Público e Privado. Eu vou iniciar a nossa aula de hoje, né, dia 10 de maio, fazendo uma pequena recapitulação que nós já vimos anteriormente, tá? Para depois de dar sequência à nossa disciplina. Então, na aula anterior, eu havia iniciado com vocês a respeito dessa formação dessa ciência, né, na questão da ciência jurídica, falando que o direito, na verdade, ele é fruto das relações humanas, né? Ele é fruto das ações provocadas pelos indivíduos dentro de uma sociedade. E ela veio, então, para tentar o quê? Apaziguar todo e qualquer conflito de interesse que possa existir entre nós nesse caso. Então, com o passar do tempo, tá, foi percebendo que o direito, né, como fruto das ações, das relações entre os indivíduos de modo geral, com a evolução da própria sociedade, o direito ele veio, então, tentar justamente o quê? Acompanhar essa evolução, né? Cada vez mais complexa, cada vez mais difundida dentro da nossa sociedade, e dentre as quais os pesquisadores, cientistas, doutrinadores, etc., criaram, né, mecanismos para tentar justamente o quê? Viabilizar essa questão dessa harmonia, para que nós consigamos viver dentro de uma sociedade. Nesse sentido, então, criou-se então algumas teorias formadoras dessa condição. Então, a primeira delas foi o direito natural, né, o justnaturalismo, que, dentro das suas concepções, né, dentro da sua formação, característica nesse caso, deu-se a entender que ele é fruto, né, das condições do pensamento, né, único de todos nós, que é a busca do ideal de justiça. Então, aquilo que deveria ser justo, que seria correto, para que nós consigamos viver harmoniosamente dentro de uma sociedade. Só que esse pensamento, como já foi falado, né, ele é um pouco abstrato. Então, o mecanismo, né, o instrumento que foi utilizado para justamente viabilizar aquilo que existe no campo abstrato ao campo concreto, criou essa teoria do direito positivo, que nada mais é que é o direito, né, dado como uma norma, como uma forma de pensar como uma norma. Só que nós vimos também que o direito como norma, tá, o mecanismo também fica um pouco aquém do ideal, que gostaríamos como fosse o ideal de justiça. Por quê? Porque será que realmente toda norma ela vai ser justa? Então, para poder se adequar a essa indagação, né, criou-se dentro do próprio direito positivo duas novas teorias. O direito objetivo, tá, também conhecido como norma de agir ou norma agendi, né, e o direito subjetivo, que é a faculdade de agir ou facultas da gente. Então, direito objetivo, norma agente ou norma de agir, o que é isso? É o direito como norma, propriamente dito, né? É letra fria da lei. Então, se o cara comete alguma irregularidade, né, existe a previsão legal, que é a base para poder analisar se aquele ato provocado do sujeito é compatível ou não dentro da vivência numa sociedade. Lógico que isso não vai analisar o quê? Sentimentos, não analisa os fatos em si, de modo geral. É uma aplicação de uma norma pura e simples, né? Então, por isso que ela é fria. Para poder, então, adequar essa norma para o alcance que é necessário para ter o ideal de justiça falado lá no direito natural, criou-se também a figura do direito subjetivo, dentro da sua teoria, que faz analisar justamente o quê? Todas as circunstâncias que redundam na prática de um ato. Ou seja, se a pessoa cometer algum ato irregular, por exemplo, matar alguém, isso está previsto dentro da norma. Então, o indivíduo analisa como base o que diz a lei referente a isso. É um homicídio. E nesse sentido, o que acontece? Existe uma previsão legal de ordem punitiva para que esse indivíduo não cometa mais tal ato. Agora, será que foi feita justiça por esse ato cometido por ser preso, o indivíduo ser, né, por ter cometido esse ato em si? Bom, quem vai analisar isso é o direito subjetivo, que vai analisar todas as circunstâncias que redundam na prática desse ato delituoso. Então, ela pode tanto agravar como atenuar uma punição referente ao ato provocado por esse tipo de ação promovida pelo indivíduo nesse caso.
Por exemplo, se o indivíduo resolve, né, cometer tal ato, mas agiu em legítima defesa. Então, o direito subjetivo, para a análise do direito subjetivo, ele tem como ação de punição, qual seria? Uma atenuante, porque ele está agindo para a defesa da sua própria vida, nesse sentido. Então, ou também pode ser agravado, caso o cara agiu por motivo torpe, ou por, né, por ato doloso, ou algo do gênero nesse sentido. Então, vai haver aqui o agravante, quer dizer, vai aumentar a sua punição também. Então, todas essas análises, né, para tentar justamente adequar a um ajuste que atenda à necessidade do ideal de justiça, é dado pelo direito subjetivo, partindo sempre do quê? Da própria norma. Né? Então, a norma ela é base para analisar toda e qualquer figura, né, de ação provocada pelo sujeito. Porém, as atenuações ou agravantes que vai resultar nas consequências praticadas pela ação do indivíduo, quem faz é o direito subjetivo. Para que isso? Para tentar justamente ter um alcance, não dizer que vai ser absoluto esse alcance, mas tentar pelo menos viabilizar o alcance do ideal de justiça previsto lá no direito natural nesse sentido. Então foi aí até a nossa conversa anterior, tá certo? Não sei se vocês reviram já as apostilas, os vídeos ou não, tá? Mas é bom que vocês já estejam isso em mãos, né? Já baixado também para vocês terem, né, essa análise, né, do que nós já discutimos anteriormente com vocês aqui. Então, é só uma pequena recapitulação para a gente poder dar sequência à nossa matéria nesse caso. Se alguém tiver algum questionamento, pode aproveitar e já o ensejo para poder fazer, né, tirar alguma dúvida que tenha referente até então. Tá tranquilo, Ana? Luciano, Amanda, Lisle, tá tudo certo? De boa por enquanto, professor. Que bom, que bom. Bom, hoje eu vou tentar falar mais um pouquinho, né, dando sequência então à nossa matéria. Eu vou falar um pouquinho hoje agora dos elementos do direito e depois da classificação dessa ciência jurídica também, tá? Ariel, tem um que me pedindo entrar aqui. Liberar. Bom, antes de eu falar sobre essa questão dos elementos e da classificação dessa ciência jurídica, eu vou, só para a gente poder ter uma sequência, tá? Quando eu falo essa questão do próprio direito, né, ele sempre busca, né, alguns elementos, né, sempre do bem comum e a paz social, que a gente já citou para vocês aqui também. Só que existem outros instrumentos que visam também essa condição, tá? Porém, ela não impõe regras. Ela não digo regras, mas não impõe uma forma punitiva frente às regras que são impostas nesse sentido, tá? Então, o direito, na verdade, ele tem sempre uma sanção, né? Dentro das suas normas jurídicas, tem a previsão das penalidades, né? Seja através da coação ou da própria força também. Quer dizer, um elemento punitivo, coercitivo, referente à sua exigência do seu cumprimento, tá? Diferente, por exemplo, né, das regras religiosas, por exemplo, né, da religião. Existem as normas religiosas e os preceitos religiosos, porém, não sugerem nenhuma forma de conduta, né, aliás, sugere só uma forma de conduta, não um elemento punitivo referente a essas condutas em si. Então, se você foge das regras impostas pelas questões religiosas, não existe uma norma punitiva propriamente dita, né, tão exacerbada como tem no direito propriamente dito. Por exemplo, na moral também é a mesma situação. Ela tem regras, normas morais, né, regras sugerem condutas, mas também não existe esse elemento coercitivo, né, de impor a condição em si. Da mesma forma, né, as regras de etiqueta, né, também tem as normas de trato social, né, que sugerem condutas, porém não existe um elemento coercitivo de imposição a essas regras em si, diferente do direito. O direito, além de ser uma regra de conduta, ele impõe um elemento coercitivo, de imposição. Caso você não a cumpra, você vai sofrer as devidas consequências ao não cumprimento dessas regras. Então, essas são as diferenças desses instrumentos, né, utilizados também para a questão do controle social ou normas de conduta também nesse sentido, tá, em relação ao direito. O direito tem esse elemento coercitivo, só para
deixar registrado isso com vocês aqui também, tá? Bom, falando isso, então, a gente vai começar a falar um pouquinho sobre os elementos do direito, tá? Então, aqueles que promovem e sustentam a existência, né, da própria ciência através dos seus formadores, ou seja, ele consiste na formação da própria ciência jurídica. Esses elementos, a gente vai destacar três, propriamente ditos, tá? São os sujeitos, os objetos e as formas de relações jurídicas. Bom, o que são sujeitos? Esses sujeitos, né, são os próprios indivíduos, né, pessoas, e essas pessoas podem ser tanto as pessoas naturais, pessoas físicas, como nós, seres humanos aqui, como também as pessoas jurídicas, são as organizações, né, uma vez reconhecida pelo direito, também, né, tem responsabilidade própria, né, tem direitos e deveres referentes aos seus atos, nesse sentido. Então, essas pessoas jurídicas podem ser tanto, né, formado como pessoa, como também de patrimônios, visando justamente a somatória essas duas condições para ser as pessoas jurídicas nesse caso. E tanto as pessoas naturais quanto as pessoas jurídicas podem atuar tanto no polo ativo quanto no polo passivo de um ato jurídico. Quando eu falo que alguém está atuando no polo ativo, é aquele indivíduo que está o quê? Promovendo o ato, está movendo a ação. Já o sujeito passivo é aquele que está o quê? Sofrendo esse ato, sofrendo essa ação. Por exemplo, um indivíduo que queira receber um determinado crédito, ele possui junto a um devedor qualquer, um indivíduo qualquer. Então ele vai entrar com uma ação, por exemplo, de ação de execução de título extrajudicial, para poder receber esse crédito. Tá? Então existe a figura do exequente, que é o autor dessa ação, que é o credor, certo? E existe a figura do devedor, no caso, o executado. Esse, né, é outro que está o quê? Sofrendo essa ação. Então, aquele que promove o ato, o exequente, o autor, é o quê? Está no polo ativo desse ato. Já o executado, o devedor, nesse caso, ele seria quem? O polo passivo, aquele que está sofrendo esse ato em si. Então, tanto a pessoa natural quanto a pessoa jurídica são aqueles que podem atuar tanto no polo ativo quanto no polo passivo de qualquer ato em si, em qualquer ato jurídico. Ou seja, pode promover a ação ou pode sofrer essa ação. Ok? Já o objeto, né, o segundo elemento aí, constituinte do próprio direito nesse caso. E que objeto nada mais é que o bem em que o indivíduo impõe sua vontade. Ele determina, né, um certo domínio sobre determinado patrimônio, sobre determinado bem. E esse bem, né, pode ser tanto um bem corpóreo quanto um bem incorpóreo. Ou seja, bem corpóreo são aqueles bens chamados bens tangíveis, né, ou materiais ou mesmo palpáveis. Então, aquele que apresenta alguma matéria, né, apresenta aspecto físico, tem existência física, você sabe que ali, né, apresenta essa materialidade da sua existência. Já os bens incorpóreos é o contrário, né, são bens intangíveis, né, são aqueles bens impalpáveis ou mesmo imateriais, ou seja, mesmo que não tenha existência física, ele apresenta alguns valores. Que valor é esse? Um valor jurídico. Então, voltando na questão dos bens corpóreos, tá? Então, aqueles bens palpáveis, são aqueles bens materiais, como um casa, um carro, né, uma cadeira, uma mesa, né, a parede, seja o que for, tá? Um quadro, assim vai, tá? Então, ele tem aquele aspecto físico. Então, você pode impor sua vontade sobre aquele bem, né? Você pode adquirir um carro, você pode adquirir uma casa, né? Tomar posse, propriedade, seja o que for, que é necessário para você justamente ter aquela condição sobre aquele patrimônio que ali se encontra, tá? Bom, além disso, né? Além disso, existem os bens incorpóreos, por exemplo, né? Que eu falei agora há pouco, são bens intangíveis. Quem são esses? Como é que são considerados esses bens? Bom, uma marca, uma patente, né? Um símbolo, uma imagem, né? O seu direito de imagem, seu direito ao nome. Por exemplo, um indivíduo que adentrou um determinado uma empresa, por exemplo, né? Uma loja qualquer. De repente ele foi mal atendido, né? Foi mal, vamos dizer assim, não foi bem recebido dentro dessa empresa, não teve o desejado, sei lá, foi maltratado nesse sentido.
Bom, nesse sentido, o que acontece? Ele pode falar o que bem entende dentro dessa empresa publicamente? Aí que está um detalhe, né? Para ele ser analisado pelo próprio direito, não lhe dá o direito, né, a condição dele poder sair denegrindo a imagem ou nome dessa empresa. Existem os meios legais pertinentes dados pelo próprio Poder Judiciário de ele poder reivindicar qualquer forma indenizatória do qual ele se sentiu lesado, prejudicado nesse sentido. Agora, isso não cabe ao próprio indivíduo sair divulgando publicamente que a tal empresa, né, a imagem daquela empresa, o nome daquela empresa tem que ser, né, denegrido ou algo do gênero nesse sentido. Isso não dá condição, o direito não dá condição a esse indivíduo de fazer esse tipo de propaganda negativa, vamos dizer assim, né? Sair denegrindo, né, trajando, sei lá, qualquer coisa assim, principalmente nos meios sociais, né, nas mídias sociais, né, que é muito comum a gente ver isso também. Então isso pode até ser revertido contra a própria pessoa. De repente a pessoa pode até ter um certo direito, mas de repente ele comete fazer esse tipo de ato e pode sofrer algum dano nesse sentido também, né? Isso dá até margem para a própria empresa converter isso em favor dela, se for o caso. Então por quê? Porque o nome, né, a imagem, né, o símbolo, a marca, tudo isso apresenta um valor, mesmo que não tenha existência física, mas apresenta um valor jurídico e tem que ser devidamente o quê? Respeitado essa condição, tá? Então, mesmo esses bens incorpóreos, né, ou seja, intangíveis, que não têm existência física, mas têm valores, e é um valor considerado como um valor jurídico, e tem que ser devidamente o quê? Respeitado. Bom, e por fim, nós temos as chamadas relações jurídicas, tá? Que envolve tanto a relação com o outro sujeito, ou a relação, né, do sujeito sobre o objeto. Então, uma relação, por exemplo, entre sujeitos, relação matrimonial, né? Onde o indivíduo tem uma relação com outro indivíduo, né? Para que, né, escolha, por exemplo, o regime de bens, né, o tipo de relação que eles terão em convívio em comum, etc, etc. Então, uma relação entre sujeitos, uma relação matrimonial, por exemplo. Uma relação de compra e venda, né, uma relação do sujeito sobre o objeto, como eu falei agora há pouco. A pessoa pode impor a seu direito de propriedade sobre aquele objeto que ele se encontra, seja um bem corpóreo ou incorpóreo. Então, na compra de uma casa, por exemplo, né, vai ser feito um contrato onde vai ser estipulada as suas condições, né, para a pessoa poder adquirir justamente aquele patrimônio que ali se encontra, né? A aquisição de parte de uma empresa, né, as ações, por exemplo, na sociedade anônima. Então, a pessoa pode adquirir parte dessa empresa, adquirindo as ações, né, que são pertinentes, seja de ordem preferencial ou ordinária, seja qual tipo de ação que vai ser, né, proposta aí nesse sentido também. Então, pode ser de forma também incorpórea, como foi falado agora por causa das ações, né, que acabei de citar. Então, existem inúmeras formas de relações que possam envolver os sujeitos entre si, né, e a relação dos sujeitos sobre o objeto. Então, esses são os elementos formadores do direito, tá? Os sujeitos, pessoas naturais, físicas no caso, ou pessoas jurídicas, podendo atuar tanto no polo ativo quanto no polo passivo de um ato, ou seja, aqueles que vão promover a ação, aqueles que vão sofrer essa ação. Os objetos, onde que o indivíduo impõe determinadas condições ou vontades sobre determinados bens, e esses bens podem ser considerados tanto bens corpóreos, ou seja, bens materiais ou tangíveis, como os bens incorpóreos ou intangíveis ou imateriais também. E, por fim, as formas de relações jurídicas, que envolvem as relações entre os indivíduos de modo geral e as relações do indivíduo sobre o objeto. Então, essas são as formas dos elementos que constituem a formação da ciência jurídica nesse caso. Ok? Alguma dúvida aí, gente? Quem quiser questionar alguma coisa? Por mim tá ok, professor. Tá tudo ok? Então, beleza. Se ninguém se manifestar, eu vou dar sequência, tá? Então, vamos lá. Agora eu vou falar um pouquinho da classificação dessa ciência jurídica ou ramos do direito, tá? Bom, essa classificação, essa ramificação dessa ciência, tá? É uma classificação de ordem dentro do direito positivo. O que significa isso? É uma classificação de ordem normativa, de normas, tá? Então, dentro do direito, né, dentro da ramificação do direito,
existe essa classificação de ordem do direito positivo, ou seja, de ordem normativa. Então, são regras, são normas que foram criadas das inúmeras características de cada uma delas nesse sentido. Bom, dentro dessas normas, né, criadas, existem aquelas que estão elencadas fora do território nacional, conhecido como direito internacional, e aquelas elencadas dentro do direito, dentro do território nacional, ou seja, o direito nacional. Então, aquelas normas elencadas fora do território, do nosso território nacional, são normas internacionais. E aquelas elencadas dentro do nosso território são normas nacionais. E essas normas de caráter externo, ou seja, direito internacional, tá, elas são classificadas em duas: dado pelo direito internacional público ou dado pelo direito internacional privado. Tá? Então, já existe uma divisão dessas normas internacionais, sejam de caráter público, seja de caráter privado. No âmbito interno, é a mesma coisa. Também existe o direito público e o direito privado. Tá? Mas vamos lembrar primeiro sobre o direito internacional público, ou seja, essas normas externas de caráter público. O que ela regulamenta esse direito internacional público? Bom, ela tem como forma de regulamentação, tá, as relações, por exemplo, as relações diplomáticas que podem envolver os países de modo geral, tá? Então, todas as formas de relações diplomáticas que podem existir entre os países, né, dos estados estrangeiros, como queiram, tá? Ela é dada por essa regulamentação dada pelo direito internacional público. Por exemplo, a questão de reconhecimento de estados e governos, né? A questão territorial, os limites marítimos, né? Os atos de fronteira, o espaço aéreo, quem regulamenta é o direito internacional público. Então, uma vez que é reconhecido, né, a própria soberania desse Estado, desse governo de um país, tá, as limitações, né, as ações limítrofes desses países, de modo geral, se dá através do direito internacional público, as suas regulamentações. A extensão territorial, uma vez reconhecida, por exemplo, eu falei agora há pouco dos limites marítimos, né? Então, qualquer embarcação que adentrar dentro dos limites marítimos brasileiros, por exemplo, nosso limite marítimo, não sei quanto corresponde em quilômetros, mas é 200 milhas marítimas. Então, todos aqueles indivíduos ou embarcações que vierem pelo mar, né, ou algo do gênero, dentro dessa limitação, uma vez adentrado dentro dos limites marítimos do nosso território, tem que respeitar a nossa própria legislação. Então, deixa de ser, né, um mar internacional, nem passa a ser um ambiente nacional nesse quesito. Uma outra condição, essas aeronaves que voam dentro do nosso espaço aéreo, né, sem ser identificado, por exemplo, esses indivíduos que utilizam pequenas aeronaves para poder fazer tráfico, né, de drogas, algo do gênero, tá? E eles não se identificam na sua posição, ou, né, o que estão transportando, quem são. O que acontece com ela? Dentro do nosso território, elas poderão ser o quê? Caso não havendo a sua devida identificação, poderão até ser abatidas. Isso já é um reconhecimento dentro do nosso território, que é reconhecido internacionalmente. Então, qualquer aeronave, qualquer objeto que não tenha a devida identificação, ela poderá ser abatida de acordo com o Ministério da Aeronáutica e algo do gênero nesse sentido. Tá? Uma outra coisa que pode ser também viabilizada pelo direito internacional público, por exemplo, alguns anos atrás, lá no continente antártico, acredito que lá uns 40 anos atrás, ou menos um pouquinho, lá o continente antártico era terra de ninguém, né? Era uma terra que não tinha uma dominação, não tinha, né, quem poderia usufruir daquele ambiente lá. Então, foi criadas regras de ordem internacionais, né, através da ONU, por exemplo, né, que criou um mecanismo para poder justamente fazer o quê? Determinadas explorações, seja de cunho científico, né, de estudo, etc, etc, né, para poder justamente o quê? Explorar esse tipo de conhecimento lá no continente antártico. Então, aqueles países que se adequassem até determinado período para, né, se ajustar para fazer esse tipo de adequação, né,
poderia justamente estender seu território lá no continente antártico. Essa regulamentação, quem precedeu, direito internacional público, tá? Então, é outra forma também, né, que foi estipulado pela essa ramificação do direito também, tá? Ah, outra situação que pode ser também colocada em pauta para esse tipo de legislação, qual é? Quando o indivíduo, né, comete alguma irregularidade, de repente, em um outro país, tá? Isso vai depender muito da questão das relações diplomáticas entre esses países também, lógico, né? De repente, esse indivíduo, ele é mal, ele não pode frequentar mais, ficar naquele país. Por exemplo, esses indivíduos que vão lá para os Estados Unidos, né, sem a devida adequação, ou dentro da legalidade, etc, etc. Uma vez que eles são pegos, o que acontece? Eles são deportados para os seus países de origem, seja no México, Brasil, seja lá em qualquer país aí da América, né, que estão colocados em pauta aí. Então, eles são deportados, né, eles são expulsos dos Estados Unidos para vir nos seus países de origem de novo. Quem regulamenta essa situação? Direito internacional público, tá? Então, a relação do indivíduo com o Estado também está nessa condição. Então, são algumas características, né, que envolvem esse tipo de legislação, né? A regulamentação dos órgãos internacionais, a ONU, a OEA, a OTAN, o IT, etc, etc, quem regulamenta? O direito internacional público. Então, essas são as determinações previstas dentro dessa legislação de caráter internacional. Só falando que ele tem um caráter público nesse sentido. Ok? Bom, além do direito internacional público, tá, nós temos também o direito internacional privado. Então, é uma regra externa também, tá? Só que ele tem as suas privacidades, ou seja, sua particularidade em relação às suas atuações. Por exemplo, essas organizações, né, que têm interesse em mais de um país, por exemplo, essas multinacionais, né, elas podem, né, estender suas filiais nos países afora. A regulamentação, quem faz esse tipo de comércio externo, por exemplo, a regulamentação se dá através do direito internacional privado. Então, vamos supor que essas empresas multinacionais, tipo a Volkswagen, né, cuja sede é lá na Alemanha, ela é uma empresa alemã de origem, né, mas ela tem como princípio o quê? Estender suas filiais pelo mundo afora. Então, ela pode estender aqui nos Estados Unidos, na Argentina, sei lá onde que, né, ela tem interesse. Então, a forma de ela poder estender e a regulamentação dessa extensão a outros países, quem faz é o direito internacional privado. Vou citar um exemplo de uma situação de conflito entre essas empresas, por exemplo, né? Alguns anos atrás, houve um conflito de interesses entre duas empresas, né, que exportam seus produtos no comércio externo, tá, pelo mundo afora. Uma delas é uma canadense, a Bombardier, né, que ela produz aeronaves, né, aviões, jatos, etc. Tá? E a outra, né, é a brasileira Embraer, tá, que também tem os mesmos interesses da Bombardier. E a Embraer, nossa, a brasileira entrou com um pedido judicial na Corte Internacional, né, de Comércio Externo, aí, pelo direito internacional privado, alegando que a Bombardier estava utilizando de mecanismos, né, ilegais para poder fazer a venda dos seus produtos, das suas aeronaves nesse sentido. Qual que era a alegação, propriamente dito? A Embraer entrou com o pedido alegando o seguinte, que a Bombardier estava recebendo subsídios do governo canadense na produção das suas aeronaves, diminuindo o valor de custo da sua produção. Uma vez utilizando desse valor menor, né, que é ilegal, né, dentro das regras internacionais da produção dessas aeronaves e para a sua venda, tá? Ele estava fazendo o quê? Uma vez que você tem um custo menor, você pode vender seu produto a um preço menor também. E estava promovendo o quê? A concorrência desleal. Então, foi comprovada essa situação, né, dentro dessa alegação, foi devidamente comprovado depois. E qual foi o veredito, né, a sentença promovida pela Corte Internacional, a Bombardier? Ela deu ganho de causa à empresa brasileira
e deu a seguinte punição à Bombardier. Caso ela não se adequasse, né, às devidas regras impostas pelo âmbito internacional, ela poderia ficar o quê? Sem a devida comercialização desses seus produtos, desses seus jatos, nesse caso. Tá? Ela poderia ficar impedida de fazer esse comércio. Quem regulamenta? Direito internacional privado. Então, por exemplo, a gente tem essa questão da produção de carne aqui, né, para os outros países afora. Então, existe toda uma regra, né, imposta pelo âmbito internacional para fazer justamente a devida comercialização desses produtos. Então, por exemplo, uma questão que hoje é bastante imposta, qual é? A questão da rastreabilidade do rebanho, né? Se não tiver adequadamente dentro dos parâmetros de ordem internacional, sanitários, etc., etc., você não consegue entrar nesse mercado. Então, quem regulamenta? Direito internacional privado. Então, cada situação que se tenha, né, interesse de ordem, seja qualquer situação de ordem privada no âmbito internacional, quem regulamenta é o direito internacional privado nesse sentido, tá bom? Uma outra coisa que também pode ser devidamente regulamentado pelo direito internacional privado, nós chamamos de conflito de leis no espaço, né, o princípio do conflito de leis no espaço. O que significa isso? Então, vamos pegar um exemplo, novamente, da multinacional. Agora há pouco eu falei para vocês da Volkswagen. Tá? A Volkswagen, então, é uma empresa alemã, cuja sede está na Alemanha. Okay? Então, uma vez que ela foi instituída na Alemanha, a lei que ela deve obedecer é a lei alemã. Tá? Porque uma vez o território alemão, uma vez reconhecido pelo ambiente internacional, né, pela comunidade internacional, ela é soberana dentro do seu território. Então, tudo que está dentro do território do território alemão tem que obedecer à lei alemã. Só que eu falei para você que a Volkswagen ela é uma empresa multinacional, então ela tem interesse em expandir seus produtos em outros países, ou instalar fábricas, né, montadoras, etc., etc., em outros países. Então ela vem para o Brasil, por exemplo, né? Uma vez vem instalando uma das suas filiais no país, né, a lei que ela deve obedecer aqui dentro do nosso território é a lei brasileira, tá? Então, uma vez qualquer indivíduo, qualquer empresa, órgão, organização, seja lá o que for, adentrando no nosso território, uma vez que o nosso território é reconhecido pela comunidade internacional, né, ela é soberana internamente, ela tem que respeitar a lei brasileira, como acontece na Alemanha, nos Estados Unidos e qualquer outro país reconhecido mundialmente. Então, ela vem aqui e se instala aqui uma empresa dela aqui, uma filial dela aqui no nosso país. Bom, e vamos supor que existe um conflito entre legislações nesse sentido. Por exemplo, a contratação de um funcionário, de um diretor, né, um gerente, técnico, sei lá quem, lá na Alemanha, pela lei alemã, mas a pessoa vem se instalar aqui no Brasil. E é a lei brasileira aqui. Que aí pode existir justamente um conflito trabalhista, por exemplo, entre essas duas legislações. Eu estou colocando como exemplo aqui para a gente entender esse conflito de leis no espaço. E justamente vai o quê? Haver essa demanda, vai haver essa imposição de uma norma com outra. Né? Vai haver um conflito entre essas normas no espaço, ou seja, nos territórios, seja o território alemão com o território brasileiro. O que deve prevalecer nesse caso? Sendo que cada território, cada país tem a sua soberania dentro do seu território. Em princípio, deveria o quê? Sempre obedecer a lei brasileira. É isso? Porém, se é do interesse do governo brasileiro, né, que essa empresa se mantenha aqui no nosso território, por questões de, sei lá, empregabilidade, tributação, né, N situações que podem enaltecer tecnologia e etc., etc., né, da permanência dessa empresa aqui no nosso território. Então, é necessário fazer o quê? Um ajuste, né, uma adequação dessas duas legislações, não impondo uma sobre a outra. E, pelo contrário, cada legislação vai se manter, né, de acordo com a sua devida soberania. Porém, pode-se haver o quê? Uma adequação entre essas legislações, uma certa flexibilidade entre essas normas, para poder justamente fazer o devido ajuste necessário para que se adeque às realidades e às condições, né, que são previstas entre essas legislações. Quem faz esse ajuste, quem faz essas adequações, dessa flexibilidade dessas normas,
é o direito internacional privado. Então, é uma outra condição também prevista dentro dessa norma, tá? Na questão dos conflitos de leis no espaço, ou seja, para poder fazer justamente as devidas adequações entre duas legislações, né, cada qual com a sua devida soberania, porém adequando-as, né, para que façam a devida análise e os ajustes pertinentes para poder justamente adequar sobre um caso específico que é necessário para ser adequado. Quem regulamenta direito internacional privado. Então, essas normas, então, né, que visam justamente o quê? As regulamentações de caráter externo, né, e que se pairam sobre qualquer órgão, ou mesmo Estado, ou país, nesse caso, para poder se adequar às regras internacionais, seja de âmbito público ou mesmo de âmbito privado. Ok? Tudo bem? Dúvidas? Tudo bem. Alguém? Se ninguém falar nada, você conhece. Ok? Beleza, então vamos lá. Então, são essas normas de caráter internacionais, certo? Além delas, nós temos normas de caráter interno, que são chamadas de direito nacional. Tá? E ela também, como falei agora há pouco, são duas características abrangentes dentro dessas regras jurídicas de âmbito interno: o direito público e o direito privado. O que diferencia o direito público do direito privado? Bom, é a própria norma, é a própria regra jurídica. Porque no direito público, nós vamos ter uma característica de normas, e no direito privado, uma outra característica de normas. Como assim? No direito público, nós temos uma norma, como característica, uma norma chamada imperativas, que é uma norma jurídica rígida, é uma norma jurídica de imposição, né? Pode ver, imperativo que vem de império, ou seja, de imposição, de coercitiva à situação. Existe até uma prescrição de uma frase dizendo o seguinte: no direito público, a norma deve ser assim seguida. Então, já existe na própria frase essa imposição. Deve, não dá margem para discussão. Ela é imposta, ela é constituída, né? Ela é rígida nessa questão da sua manutenção e da sua obrigação em si. Já no âmbito privado, a norma tem uma outra característica, ela se torna supletiva, que é uma norma mais flexível, é uma norma mais branda nesse sentido da sua obrigatoriedade. Não quer dizer que ela não é obrigatória, não, ela é obrigatória, porém ela se torna mais flexível referente a essa determinação. Tanto que a frase que é colocada, né, como característica, pode ser assim seguida. Então, existe uma certa faculdade na imposição da norma para que nós a cumprimos nesse sentido. Só para poder ilustrar a diferença de uma e de outra, por exemplo, se eu falo de um contrato qualquer, tá? Vamos supor, um contrato de compra e venda. O contrato, ele tem uma certa característica. Tem várias características no contrato, mas porém tem uma que é para a gente poder diferenciar no direito público e direito privado. No âmbito privado, por exemplo, esse contrato ele tem uma característica chamada de bilateralidade. O que significa isso? Que, nesse caso, as duas partes podem se manifestar. As duas partes podem se transigir. Eu falei agora pô, no contrato de compra e venda, né? Então, eu tenho a figura do comprador e a figura do vendedor. E esses dois indivíduos, né, eles podem manifestar o que bem entender dentro da lei, lógico, dentro das regras jurídicas. E uma vez que foi estipulado entre esses dois indivíduos, formado através desse contrato, se torna lei entre essas partes, se torna lei entre eles. Então, tem que ser respeitado. Então, vamos supor que cada qual manifesta o que achar mais pertinente a cada autor nesse sentido aí, né? Cada agente nesse sentido aí. Por exemplo, o comprador ele pode estipular a forma de pagamento, né? A questão da estipulação da entrega do produto. O vendedor pode estipular, né? Na falta de pagamento, estipular os juros, a multa, né?
estipular que após só o devido quitação do débito que vai fazer a entrega do produto, etc. Quer dizer, cada qual vai achar o que é mais necessário e pertinente a cada um desses lados. Lógico que eles vão ter que entrar num acordo para justamente estipular o que vai ser estipulado nesse contrato. Uma vez ajustado entre eles, tem que ser respeitado. Então, nesse caso, a norma deu o quê? Uma certa flexibilidade a esses dois indivíduos, ao comprador e ao vendedor, para estipular o que bem entender, formando uma regra entre eles. Então, nesse caso, o contrato ele se torna o quê? Bilateral. Diferente no âmbito público. No âmbito público, o contrato não é mais bilateral, e sim ele se torna o quê? Unilateral. Ou seja, somente uma das partes é que tem condições, o que vai ter a predisposição de quê? De impor as regras. Qual é essa parte? Essa parte cabe a quem? Ao poder público. Exemplo, contrato de licitação. Então, no contrato de licitação, quem impõe as regras é o próprio poder público. Não é o indivíduo, né? Não é o que está querendo adentrar no certame. Ou, na verdade, você só vai entrar na disputa, né, dessa licitação, né, desse contrato, se você se adequar às suas regras, impostas pelo poder público. Caso contrário, você está fora. Então, as determinações impostas nesse contrato é determinado pelo poder público. Então, não somente uma das partes nesse sentido. Por isso que o contrato se torna unilateral. Então, existe toda uma adequação, né, de imposição à regra, é determinante. Só pode fazer aquilo que é determinado, né, só é margem para aquele que impõe a condição. Então, deve ser assim seguida. Direito público, norma imperativa. Já ao contrário, direito privado, norma supletiva. Pode ser assim seguida. Uma certa flexibilidade, uma certa faculdade ao determinação legal nesse sentido. Ok? Então, já caracterizamos o que é o direito público e o que é o direito privado nessa condição. E aí vem as inúmeras regras jurídicas, disciplinas jurídicas, que estão elencadas tanto no âmbito público quanto no âmbito privado. Então, iniciando então sobre direito público, né, dessas normas imperativas. Destacamos quais? Eu vou falar algumas só para vocês, porque, né, a maioria coloquei, tá lá na apostilinha, quem quiser depois vocês baixam lá e tá tudo no cigarro lá para vocês, né, analisarem e estudarem lá também, ok? Então, por exemplo, uma das principais disciplinas jurídicas que se elencar dentro do direito público é o direito constitucional, cuja lei básica que nós temos qual é? É a própria Constituição Federal de 88, né? O que determina a Constituição, né? Ela vai determinar os direitos e garantias fundamentais de cada indivíduo, tá? Ela vai impor regras e análise e interpretação das normas constitucionais através dos órgãos competentes, das funções desses órgãos, da atribuição de poderes, né? Então, tudo que tiver relacionado a qualquer atuação, né, de poder dentro do nosso território é regulamentado pelo direito constitucional. Ou seja, qualquer regra jurídica, por exemplo, toda lei criada em nosso território tem que ter embasamento jurídico, embasamento dentro da Constituição. Porque uma vez que uma norma dessa, uma lei dessa, não tiver embasamento constitucional, ela se torna o quê? Inválida, ou seja, o termo jurídico inconstitucional. Tá? Então, uma lei que é inconstitucional, ela não tem validade alguma, não tem eficácia alguma referente à sua condição depois, porque o embasamento jurídico dela tem que estar atrelado à nossa Constituição. Então, a gente fizesse uma pirâmide governamental frente às inúmeras formas de órgãos que ele pode existir, independentes, autônomos, por exemplo, um órgão independente, existem os três poderes, poder executivo, legislativo e judiciário, por exemplo, tá? Existe uma, lógico, estou falando no campo teórico, tá, gente? Existe uma certa autonomia de funcionalidade entre esses órgãos, cada qual com a sua competência. O que acontece entre eles, na verdade, o que está acima deles e pairando sobre eles, qual é? É uma fiscalização de ordem constitucional, ou seja, a Constituição.
Então, todos eles devem obediência à Constituição. Uma vez não respeitado, existem as previsões pertinentes a cada desrespeito ou ilicitude provocada por esses agentes desses órgãos também. Tá? Então, tudo está relacionado à Constituição internamente ao nosso país. Tudo. Tá? Então, é de suma importância que tenha esse conhecimento de cunho constitucional. Tá? Então, essa é uma das premissas que norteia a própria Constituição Federal, ou seja, ela regulamenta todas as formas de funções voltadas tanto para o indivíduo como também para os órgãos públicos nesse sentido no nosso território, e principalmente entre as legislações também. Além do direito constitucional, que é uma norma imperativa, norma que não se muda, né? Porque dentro da Constituição existem as normas pétreas, que não se mudam, que pode ter, são enxertos das emendas constitucionais, que já tem mais de 200, na verdade, né? Mas a Constituição, ela é única, ela é rígida nesse sentido, ela não muda, tá? Só muda a Constituição quando se muda regime de governo, né? Nós já tivemos nós já tivemos 7 constituições, para vocês terem uma ideia, tá? Nós já tivemos a Constituição Imperial, depois a Constituição Democrática, né, federal, né, da Federação Norte, passamos a independência, né, saímos do Império para entrar no próprio governo federal nesse sentido, depois os regimes militares, também já teve a questão do mudança de regime, e a nossa Constituição atual de 88 nesse sentido. Então, já ocorreram 7 mudanças de constituições nesse sentido aí. Tá? Então, quando há uma mudança de regime e governo, é que você faz a mudança, caso é essa necessidade nesse caso. Tá? Então, desde 88 permanece a nossa aí. Então, além do direito constitucional, nós temos também o direito administrativo, por exemplo. Tá? Então, o que trata o direito administrativo? Ele vai tratar da gestão pública, da administração pública, de modo geral. Tá? Eu falei agora há pouco das regrinhas da questão voltada à questão da licitação. Né? Então, existe uma lei própria, né? Aí que está a diferença das demais legislações criadas. As outras legislações, geralmente, existe o quê? Uma legislação codificada, ou seja, existe um código. Por exemplo, existe o Código Penal, o Código Civil, tributário, etc, etc. Tá? Já no direito administrativo, não. Tá? São leis específicas. Para cada ato administrativo tem uma lei específica para aquele ato, que não tem nenhuma codificação referente a isso. Por exemplo, a lei da licitação. Existe uma lei específica sobre lei de licitação. Uma lei federal, que é a 8.666/93, que vai tratar justamente essa questão da licitação. Tá? Então, são leis esparsas, específicas, que tratam justamente de cada ato provocado pelo gestor público, pela administração pública, de modo geral. Então, existe lei dos servidores públicos, dos atos administrativos, etc, etc. Né? E eu acabei de falar do contrato do contrato de licitação, ou seja, das leis de licitações também. Então, todo e qualquer ato administrativo, né, é tratado pelo direito administrativo, pela gestão pública, de modo geral. Tá? Então, quem for contratar junto ao poder público tem que ter esse conhecimento sobre direito administrativo. Uma delas, que eu acabei de falar, a licitação. Né? Quem quer participar de um certame desses tem que ter conhecimento para poder se adequar ao que é determinante dentro das regras da licitação que estão previstas ali. Quem for, por exemplo, governar, né, a própria administração pública, seja uma prefeitura, um estado, um país mesmo, tem que ter conhecimento, né, sobre direito administrativo, porque caso contrário, se cometer alguma irregularidade, alguma função, da sua função que você ocupe, você pode receber ato, seja por uma sindicância, por um processo administrativo, ou até mesmo por improbidade administrativa. Então, existem N situações, né, que você só pode cumprir aquilo que é determinante. Se você extrapolar ou for além daquilo que a lei permite, você pode responder por isso. Isso está previsto o quê? Dentro, né, do direito administrativo. Quem tem intuito de prestar um concurso público, por exemplo, tá? Também tem que ter conhecimento sobre direito administrativo, né? Porque está tudo ali
todas as provas que vai ser desenvolvida pela administração pública, né, em qualquer situação, existe também as regras que têm que estar embutidas dentro do direito administrativo. Então, para quem tem interesse de prestar... Professor, Oi, boa Lavínia? noite. Oi, boa noite. Isso. Tá conseguindo me ouvir? Sim, estou ouvindo. Mas para ocupação de cargos políticos, não é necessário nenhum curso, né? É aí que está o problema, né? Exatamente. É aí que tá, aí que vem aquela questão que eu falei agora há pouco. A Constituição já prevê que cabe a todo e qualquer cidadão nato ou brasileiro, né, nesse caso, né, que possam, né, ocupar qualquer forma de gestão pública através do voto, aquela questão toda, sem ter a devida condição, né, de conhecimento, etc, etc. Porém, existe a contrapartida. Uma vez que você faz alguma irregularidade que você não conhece, né, referente ao ato, você vai sofrer as consequências desse ato depois também. Então, é uma situação, né, dúbia, né, porque tudo bem, dá a condição para qualquer indivíduo, né, independente da condição financeira, de conhecimento, algo do gênero, né, que a pessoa tenha, né, de cultura, algo nessa condição, de poder justamente, né, participar de qualquer, né, ação nesse sentido aí, de poder estar dentro da gestão. Porém, não tira do indivíduo, né, desse gestor, a responsabilidade do seu ato. E nesse caso é necessário que ele tenha esse conhecimento. Lógico, o cara também está cercado de assessores, né, de pessoas que devem ter pelo menos esse conhecimento. Mas mesmo assim, né, seria de bom, vamos dizer assim, de bom pensamento, né, de ação que a pessoa tenha, que tenha um pouco de conhecimento também, porque de repente ele pode ser instruído a fazer uma coisa errada, e às vezes a pessoa vai de boa fé e pode sofrer sua devida consequência também, tá? Não sei se eu respondi ou não, mas é isso que pode acontecer com a pessoa. Mas o engraçado é que até um tempo atrás, acho que por mais de 100 anos, quem era analfabeto não podia nem votar, né? Tinha isso também, né? Por isso que eu falei, houve as mudanças, né, que houveram dentro da legislação para essa situação, que se tornou mais ampla. Não, há muito tempo atrás, né, não muito, vamos dizer assim, mas nem as mulheres não podiam votar, né? Então era bem restrito somente aos homens, né? E aí a coisa foi ampliando, né? Imagina ocupar cargo público, então, nem se pensava nisso, né? Imagina. Agora não, né? Dá amplitude a todo mundo, quem quiser pode, desde que, né, atenda as condições mínimas para isso, né? Idade, etc, etc. Porém, né, fica aquela análise, né? Se a pessoa cometer alguma irregularidade, pode sofrer também as consequências dessa irregularidade. E isso está previsto em norma, né? Independente do conhecimento ou não da pessoa, certo? Certo. Alguém mais? Bom, então essa é uma das funções dentro do direito administrativo, tá, gente? Então, quem tiver interesse de prestar algum concurso público ou contratar junto ao direito do poder público, tem que ter esse conhecimento sobre normas administrativas. Caso contrário, infelizmente, pode sofrer as suas consequências também, ok? Bom, eu falei agora há pouco também da questão do direito penal, né, se não me engano. Então, o direito penal também faz parte do ramo do direito público, tá? São normas imperativas. Mas o que caracteriza o direito penal? Bom, a grosso modo, tá, pessoal? Ele vai tentar o quê? Tipificar o ato ilícito provocado pelo indivíduo e aplicar a sua respectiva aqui, punição. Tá? Então, eu falei agora há pouco, matar alguém. O que seria isso? Existe uma tipificação desse crime previsto na norma, previsto no Código Penal, que é o homicídio. E qual que seria a consequência de quem provoca esse tipo de ato? É a reclusão. Pode variar, né, dependendo do tipo que está sendo provocado pelo sujeito. Mas geralmente de 6 a 12 anos, né, e pode ter os agravantes e atenuantes, né, referente a isso. Por exemplo, a pessoa comete roubo seguido de morte. Já existe uma nova tipificação desse crime, que seria a figura do latrocínio.
Já o latrocínio já aumentaria muito mais a punição nesse sentido, né, a penalidade prevista dentro da lei nesse caso, porque existe uma somatória de atos ilícitos provocados pelo sujeito. Além de roubar, ele também o que comete o crime de matar alguém nessa condição. Então é o latrocínio. Então aumenta ainda mais a punição. Se o cara comete nesse mesmo teor, né, de figura jurídica, por exemplo, de matar várias pessoas ao mesmo tempo, nesse sentido, ele está cometendo uma outra tipificação criminal. Qual é? É o chamado genocídio. Então, no genocídio, ele aumenta ainda muito mais, né, o fator de punição a esse sujeito, que ele matou dezenas de pessoas, né, N pessoas para justamente o quê? Né, esse tipo de ato que é coibido pela nossa legislação. Então, cada ato jurídico provocado pelo sujeito, né, existe uma tipificação, existe, na verdade, um tipo de crime, né, uma tipificação de um crime, um nome de um crime, tá? E cada um delas vai ter o quê? A sua própria consequência, a sua própria punição prevista dentro dessa lei, tá certo? Então, são N fatores que ali podem ser agregados justamente a essa condição prevista dentro do Código Penal. E assim vai, né? Por exemplo, uma outra condição de uma outra ramificação do direito dentro do direito público, por exemplo, o direito processual. Como é que isso funciona? Só para vocês entenderem um pouquinho também dessa ramificação, eu falei agora há pouco da pessoa que está querendo cobrar uma dívida de outro indivíduo, né? E tem que entrar com uma ação própria, por exemplo, uma ação de execução de título extrajudicial. A pessoa tem um crédito com alguém e quer oferir justamente o recebimento desse crédito. Como é que ele faz? Bom, ele tem que usar dentro dos critérios que a lei permite. Qual é a condição? Primeiro, entrar com uma ação própria para isso, né? Uma ação de execução de título extrajudicial, por exemplo, tá? Para recebimento desse débito. Pode ser uma ação de cobrança, uma ação monitória, vai depender do que está sendo tratado da figura jurídica. Mas a quem que ele deve recorrer? Bom, ele tem que levar essa sua solicitação a quem? Ao Poder Judiciário. Mas quem que atribuiu o poder, essa condição ao Poder Judiciário de fazer justamente essa cobrança? A própria lei, a própria Constituição. Então, a Constituição deu ao Poder Judiciário esse poder de julgamento, né, de justamente auferir um direito ou mesmo um dever a cada um de nós, a qualquer cidadão. Então, o indivíduo que tenha um crédito a receber, né, tem um direito a receber, vai solicitar ao Poder Judiciário, através de uma ação própria, né, cumprindo o que é o processual? Procedimentos permitidos em lei, né, o modo como deve agir de acordo com a lei, então os procedimentos legais, para a solicitação do direito que lhe é permitido. Cabe ao Poder Judiciário, né, conceder ou não esse direito a ele, né, e dando também a condição prevista na legislação, que é da outra parte poder também se defender, ou fazendo pagamento, ou propondo um acordo, ou mesmo se negando, dependendo do que está sendo, né, tá sendo retratado nessa condição. Então, cabe à outra parte também se manifestar referente a isso. Quem lhe dá o direito de poder manifestar é o próprio procedimento que a lei exige, dentro do direito processual. Então, na figura do Poder Judiciário, através do juiz, né, que vai dar justamente essa competência para poder analisar todos esses fatores. Então, o procedimento, né, para a solicitação, seja de um direito ou mesmo de um dever, quem analisa é o direito processual, também previsto dentro do âmbito do direito público. Então, são algumas características que abrangem esse tipo de normas imperativas que eu acabei de citar para vocês aí, tá? Tudo atrelado ao direito público. Tem outras, tá? Direito financeiro, tributário, sei lá, né? Tem N outras formas também de direito que também estão dentro dessa condição do direito público também. Então, isso tem só essa para a gente poder ter uma noção do que é tratado justamente dessa ramificação do direito, ok? E existe também a figura, né, da ramificação do direito privado, né? Como falei agora há pouco, são normas supletivas, né? Que dá uma certa flexibilidade referente às suas determinações legais, nesse caso. E uma das principais normas que ali se encontram, né, dentro dessa ramificação, é o direito civil, né?
Então, o direito civil é uma norma codificada. Olha só a diferença, né, referente ao direito administrativo. Então, existe um código, no caso, o Código Civil. E dentro desse Código Civil, ele é dividido em duas partes, para vocês terem uma ideia. Tá? A parte geral e a parte especial. O que é tratado na parte geral? Bom, naqueles três elementos formadores de direito que eu já citei agora há pouco com vocês aqui. Quais são eles? Os sujeitos, objetos e relações jurídicas. Quem são os sujeitos? As pessoas naturais, pessoas físicas como nós, tá? E as pessoas jurídicas. Tá? É constituído tanto de pessoas naturais como também de patrimônios. Então, são as pessoas jurídicas que também fazem parte desse contexto. Tá? Como eu falei agora, podendo atuar tanto no polo ativo como no polo passivo de um ato em si. Tá? Além das pessoas, tem também os objetos. Como eu já falei, os objetos são onde o indivíduo impõe sua vontade, subordinados bens. Então, existem os bens corpóreos e os bens incorpóreos. Mas existe também uma subclassificação desses bens. Além dos bens corpóreos e incorpóreos, nós temos também dentro dessa subclassificação os bens divisíveis, os bens indivisíveis, os bens consumíveis, os bens inconsumíveis, reciprocamente considerados, e tem outros N's ainda bens também são considerados nessa hipótese também nessa condição sobre objetos. E na parte geral, nós temos a terceira formação dos elementos, que são as relações jurídicas. No caso, são os negócios, considerados como negócios jurídicos, que envolve a questão de atos e fatos jurídicos, por exemplo. Tá? O que é um ato, o que é um fato jurídico? O fato, na verdade, é o episódio, é tudo o acontecimento. Já o ato é o que precede, quer dizer, vem antes desse acontecimento. Então, por exemplo, se eu colocar para vocês, o casamento é um fato ou é um ato? Tá? Deixa eu perguntar para vocês, o casamento é um ato ou é um fato jurídico? O que vocês me responderiam? Só para a gente poder ouvir um pouquinho vocês aí. Ah, seria classificado como episódio que está acontecendo, fato? Então, é um fato para você, então, Lavínia. Ah, eu acho que sim. Então, tudo bem. E aí, gente? Os demais? Acho que um ato. Um ato? É. Então, tá bom. O que mais? Tá 1-1. Bom, professor, eu acredito que seja um fato, porque você assina um contrato praticamente. Então, para mim, é um fato. Olha, o Maicon falou que é um ato. Já tá 2-2. Eduardo, não vi nada. Tô bem chiado. Pode manifestar de outra forma aí, que eu só ouvi chiado. Não consegui ouvir você. Bárbara, Acho que seria um ato. um ato. 3-2 pro ato. Lisle. Cadê você? Professor, eu tinha falado fato, não é ato, não. Fato? É. Tá, a Lisa saiu da reunião. O Eduardo acredita que seja um ato. Vixe Maria. Eu já perdi até as contas agora. Bom, eu vou tentar elucidar essa conta. Fala, Navília, você quer falar alguma coisa? Não. Apertei sem querer. Ah, tá. Na verdade, gente, o casamento, na verdade, é um episódio, tá? É um fato. Então, tudo que vem antes desse episódio, desse fato em si, seria o ato. O que seria isso, propriamente dito? Então, pensando o seguinte, os editais, os proclamas, é tudo que vem antes desse fato em si, né? Os editais nessa condição. A forma, né, como vai ser conduzido esse casamento, por exemplo, tem que ser algo de bom som, tem que ter o juiz de paz, tem que ter testemunho, tudo isso são atos que vêm antes do fato, tá? Vem precedendo o fato, assim, quer dizer, o casamento, na verdade, é um ato formalístico, tá? Existe toda uma formalidade que tem que se cumprir dentro das regras jurídicas. Se faltar um detalhe nesse sentido, o casamento pode ser até anulado, tá? Pode ser inviabilizado. Por exemplo, se o cara fazer a graça de ir lá falar com eu vou dar um susto no adversário aqui, na noiva, né? O cara tava, né, festou na noite anterior e resolveu, ainda tá meio chumbado ainda para fazer o casamento. De repente falou assim, o juiz de paz falou, vocês, né, aceita rever de esposa com, né, a saúde, na doença, aquela questão toda, né, que é colocada em pauta lá. Se o cara falar, não sei,
o juiz pode, ao analisar esse fato, o que ele pode, esse ato, o que ele vai dizer? Se você não sabe, se você não tem certeza ainda, ele pode fechar e esquecer. Fala, você volta a hora que você tiver certeza novamente. E pode cancelar. Por causa da formalidade que é exigida dentro desse ato em si. Então, tudo isso vem antes do quê? Do fato. O fato é o acontecimento depois, é a realização desses fatos todos. Só que tem que ter toda essa somatória dentro da formalidade que ele exige para justamente o quê? Dar esse acontecimento. Entenderam? Então, o casamento em si é o fato, mas o que precede, o que vem antes dele, é todo o fato, é todo o ato em si. Tá? Então, essa é a condição. Tudo bem? Eu só fiz isso para a gente poder ilustrar um pouquinho o que é um ato jurídico e o que é um fato jurídico. Tá? Então, isso está tudo na parte geral do código em si. Já que eu estava falando do casamento, o que tem na parte especial? Por exemplo, direito de família. O direito de família está na parte especial, que vai tratar justamente do casamento em termos de o tipo de regime que você é adotado, né, a forma, né, de associação entre os indivíduos, etc, etc, vai estar na parte especial. A questão voltada ao direito das sucessões, né, herança, na parte especial. Dos contratos que ela acabou de citar também, né, vai estar tratado na parte especial no direito das coisas, contratos e obrigações, no direito das coisas, na questão de posse, propriedade, etc. Tudo isso na parte especial. Então, essas são as condições previstas dentro da legislação que retratam justamente o que é o direito civil propriamente dito, seja na parte especial ou mesmo na parte geral do código. Tá certo? Então, é uma das principais legislações que estão voltadas dentro do âmbito privado, nesse caso. Além do direito civil, nós temos também o direito empresarial ou comercial, como muitos ainda relatam aí, né? Que visa justamente, a grosso modo, só para a gente poder resumir, né? Vai tratar dos tipos societários e atos de comércio, ou da própria figura do comerciante ou do empresário, nesse sentido também, tá? Então, por exemplo, os tipos societários que ele pode se encontrar. Então, os tipos de sociedade, seja eu falei agora há pouco das ações da sociedade anônima, tipo societário, das cotas por responsabilidade limitada, é um outro tipo societário, os comanditas, indústria e comércio, as EIRELs, né, as microempresas, quer dizer, N organizações, né, voltadas ao âmbito comercial, né, então é retratado justamente dentro do direito empresarial. Atos de comércio, por exemplo, tipos de crédito, tá? Isso, lei de cheques, lei de duplicata, notas promissórias, letra de câmbio, também estão voltados dentro dessa forma legislativa também, né? Então, tudo isso, né, faz parte desse âmbito de direito empresarial ou mesmo direito comercial. E para a gente poder finalizar esse assunto do âmbito privado, existe também o próprio direito do trabalho, tá? E no direito do trabalho, existe uma certa, assim, discussão referente à sua denominação, em que área que ele vai se situar, tá? Dentro, estou falando dos doutrinadores da área jurídica. Tá? Não sei se vocês já ouviram ou não, mas o direito, né, ele é bastante discutível, né? Ele tem que ter discussão e existem divergências também, né? Como existe também convergência, mas também existe muitas divergências em termos de situações absolutas sobre determinados pensamentos. Por exemplo, falei da questão da área do direito do trabalho, né? A grande maioria dos autores adota que o direito do trabalho pertence ao direito privado, tá? Por N situações. Por exemplo, existe hoje na questão da flexibilidade da contratação, né? Que viabiliza o contrato de trabalho, tanto entre empregadores como empregados, né? Ainda mais hoje, na questão que nós estamos vivenciando, na questão da pandemia, etc, etc. Quer dizer, para a manutenção dos empregos, dos salários, etc. Então, foi editado normas, né, para poder justamente dar essa maior flexibilidade na contratação dessas pessoas e manutenção desses empregos dessas pessoas. Então, é uma norma flexível, né? Por outro lado, existem também doutrinadores que adotaram que o direito do trabalho pertence ao direito público por normas rígidas. Como assim? Uma vez que você trabalha, você tem direito a algumas determinações, inclusive de ordem constitucionais. Quais são eles? O salário, né? E aí não só o salário, como também férias, 13º,
descanso semanal remunerado, quer dizer, N outras situações previstas dentro da lei que não se muda, tem que se manter, né? Você tem o direito ao TAI. Agora, tem outros doutrinadores que adotam o direito de trabalho e um direito misto, que abrange tanto essas normas públicas como normas privadas, né? Normas mais imperativas como normas também mais supletivas, ou seja, mais flexíveis também. Só que a gente tem que adotar o quê? O critério da maioria dos doutrinadores. A maioria adota que o direito do trabalho pertence ao ramo do direito privado. Tanto que a origem do direito privado, antes mesmo dela existir, quem regulamentava as relações trabalhistas, né, entre patrões e empregados, ou entre empregadores e empregados, era o direito civil. Então, o direito civil tinha essa competência anteriormente, antes da existência do direito do trabalho. Uma vez que foi criado o direito do trabalho, criou-se a autonomia a essa disciplina jurídica, essa ramificação do direito, propriamente dito, e ele dá sequência a essas questões depois. Mas, né, se o direito civil, que foi o pai do direito do trabalho, no caso, e pertence ao ramo do direito privado, nada mais justo que o direito do trabalho também faça parte do contexto do direito privado. Tá? Então, a maioria dos autores adota esse critério, tá? Que o direito do trabalho pertence ao ramo do direito privado. Mas não quer dizer que vocês não possam encontrar autores que dizem ao contrário. Como eu falei, o direito é discutível, não tem uma única forma de pensar. Tá? E tem várias vertentes que tem que ser discutido. Mas você tem que apoiar sempre o quê? Sempre na maioria, com base naquilo que é ditado pelos esses doutrinadores, dentro da legislação, e etc, etc. Então é essa a nossa conversa de hoje, gente. Eu queria, né, apresentar essa discussão agora com vocês nesse sentido, né? E espero que tenha sido a contento, né? Eu estou aberto a qualquer indagação que vocês queiram fazer comigo aí agora. Tá? Tem alguma dúvida, quem quiser, aproveita. Bom, são muitas informações, né, para assimilar, então, assim, precisa dar mais uma lida, mas por enquanto eu não tenho dúvida, não. O material está bastante farto nessa situação, tá, gente? Aquilo que eu estou falando aqui para vocês tem no material de vocês que foi cedido aí, tá? Eu até coloco o saldo para vocês poderem rever essa disciplina, rever de novo os assuntos que vão pertinentes. Lógico, ela está um pouco mais, né, detalhado, né? Eu tentei fazer uma forma bastante resumida isso que eu estou passando para vocês aqui. Mas existem os vídeos, né? E existe também a parte da apostila. Quem quiser se aprofundar mais também existe na parte bibliográfica também, tá? Mas está lá. Mas se alguém mais quiser algum questionamento aí, eu estou à disposição. Por enquanto não, eu vi que o da apostila com os vídeos que o senhor colocou no cigarro tá bem completo, complementa bem, explica bem. Que bom. Então tá tranquilo então, né? Pessoal, se ninguém tem nada, eu vou encerrar por hoje. Agradeço a participação de vocês, tá? Eu vou interromper a gravação daqui a pouquinho. Desejo a todos uma boa noite, bom descanso, né, boa semana e até a próxima, se Deus quiser. Ok? Boa noite. Boa noite, gente. Tudo de bom. Boa noite, professor. Tchau, tchau.